como eu já havia lhe dito. Eu não tenho nenhuma dúvida de que hoje todos nós sairemos mais e mais e mais instigados em relação ao direito internacional dos direitos humanos. Então, eu passo a palavra para a senhora e, ao final, vou passar também a palavra para a Amanda falar um pouco do nosso núcleo, no final das falas, e a gente vai abrir também para as perguntas. Então, eventuais perguntas que vocês tenham, vocês podem mandar no chat, vocês podem mandar por alguma outra rede. Então, professora, a palavra é sua. Obrigada. Muito obrigada, um bom dia a todos e todas que me ouvem. É um prazer enorme para mim, aceitei com muita alegria o convite para participar da abertura deste Congresso Amazônico de Direito Internacional dos Direitos Humanos, um tema, uma matéria que desde os bancos escolares sempre me fascinou. Minha modesta dissertação de mestrado, logo depois da graduação, já foi sobre a Convenção Americana de Direitos Humanos e sua eficácia no direito penal e processual penal brasileiro. Portanto, uma matéria que, apesar de eu não me considerar uma especialista, mas é sempre uma matéria que falar de direitos humanos, de direito humanitário e de direito penal internacional são, vamos dizer, os temas que escolhi para estudar, para meditar, para trocar ideias sempre que possível. Essa é minha intenção aqui hoje, fazer uma exposição no menor tempo possível para deixar espaço para um diálogo, perguntas, troca de ideias. Eu agradeço, portanto, especialmente à professora Marina Rosa e na pessoa da professora Marina Rosa, a todos aqueles que estão participando desse evento e falar, então, vamos dizer, do que hoje modernamente se entende por proteção de direitos humanos e quais os caminhos que nós vislumbramos em termos de proteção de direitos humanos. Eu vou deixar, já adianto, deixo para a parte das nossas discussões, dos nossos diálogos, falar mais especificamente sobre o Tribunal Penal Internacional para aqueles que tiverem um interesse maior nessa área tão específica que é do direito penal internacional e do Tribunal Penal Internacional. Vamos falar de direitos humanos, uma vez que este é o tema deste congresso que reúne tanta gente interessada. E eu começo por trazer as palavras sempre sábias do meu mestre de sempre, que é o desembargador Alberto Silva Franco, fundador do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, autor de tantos livros em matéria penal e processual penal, sempre com um viés, sempre com o olhar da proteção dos direitos e garantias individuais, em especial daquelas pessoas sujeitas ao poder coercitivo do Estado. Um juiz com um olhar garantista, talvez o primeiro que tenhamos tido em nosso território. E há anos atrás, já o desembargador Alberto Silva Franco, ele dizia que numa sociedade mundial reticulada, em plena era da informação, numa sociedade global com estados, nações enfraquecidos e de balizas territoriais tão vulneráveis, torna-se bem mais factível a tutela dos direitos humanos. Embora já há séculos tais direitos sejam enunciados e discutidos como universais, indivisíveis e inalienáveis, for-se convir que nunca, como no atual momento histórico, a ideia-força de atribuir-se um caráter positivo e uma capacidade operativa encontrou tão amplo reforço e possibilidade real de concreção. A incorporação da proteção dos direitos humanos como nova dimensão da globalização tem condições de funcionar como um contraponto positivo
como polo de resistência mesmo ao globalismo. Então, esta colocação de toda uma concepção de direitos humanos como contraponto positivo na era da globalização é uma visão extremamente otimista, da qual eu compartilho, e é dentro deste, vamos dizer, deste espírito de entender direitos humanos como uma parte necessária de transformação dessa sociedade globalista é que eu me coloco. É dentro dessa perspectiva histórica que eu costumo situar a evolução das dinâmicas de produção, disseminação, controle e garantia das diversas convenções, tratados e declarações de direitos fundamentais que vimos desabrochar, em especial após a Declaração Universal de 1948 e mais aceleradamente após os dois protocolos de 1966, os dois pactos de 66. De lá para cá, não só consolidou-se um vigoroso corpo normativo com a produção, uma farta produção desses instrumentos de proteção de direitos fundamentais, como também criou-se um aparato jurisprudencial e um aparato efetivo de monitoramento e de controle que vem se ampliando desde então e a cada década sob a perspectiva de consolidação das normas de proteção e do reconhecimento. E aqui, vamos centrar a nossa exposição de hoje no caráter de indivisibilidade, de interdependência e de inalienabilidade dos direitos fundamentais. E não se pode falar em interdependência, indivisibilidade, interrelação de todos os direitos humanos sem lembrar, antes de mais nada, o discurso proferido por Norberto Bobbio na Conferência de Turim, em 1967, em homenagem ao 20º aniversário da Declaração Universal de Direitos do Homem, no qual afirmava e reafirmava a historicidade desses direitos, que, segundo Bobbio, nascem quando devem ou quando podem nascer. Nesse discurso, que foi publicado posteriormente sob o título Presente e Futuro dos Direitos Humanos, vem transcrito na sua obra, que é a nossa cartilha, A Era dos Direitos Humanos, o professor Bobbio já se mostrava convencido de que o problema grave dos nossos tempos com relação aos direitos do homem não é mais o de fundamentá-los, e sim o de protegê-los. O problema que temos diante de nós não é filosófico, é jurídico, e, num sentido mais amplo, político. Não se trata de saber quais e quantos são esses direitos, qual a sua natureza, qual o seu fundamento, se são direitos naturais, se são direitos históricos, se são absolutos, se são relativos. O importante é buscar qual o modo mais seguro de garanti-los para impedir que, apesar das solenes declarações, eles sejam continuamente violados. O discurso e o texto que lhe deu forma, como eu falei acima, data do período que antecedeu a Conferência Internacional dos Direitos Humanos, que foi realizada em Teherã, em 1968, e antecedeu em mais de 2 décadas a Conferência Mundial de Direitos Humanos de Viena, que teve lugar em 1993. Entre a publicação do texto de Bobbio e a Conferência de Viena, no entanto, nós vivemos o período em que, graças ao lento e progressivo arrefecer da Guerra Fria, operou-se um extenso desenvolvimento do direito internacional dos direitos humanos, com a edição e entrada em vigor de um considerável número de instrumentos internacionais de proteção de direitos que até então não haviam sido codificados e, portanto, não haviam integrado o ordenamento jurídico internacional. Tal incremento, e aqui a razão do otimismo do professor Alberto Silva Franco, tal incremento prossegue até os dias atuais. Assim,
além dos tratados e convenções firmados imediatamente no pós-guerra e de tremenda importância, como a Convenção contra o Genocídio, de 48, as Convenções de Genebra, de 1949, e a Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, de 51, vieram à tona, entre outros, e aqui vou fazer apenas um resumo, senão tomaríamos todo o tempo da minha fala discorrendo sobre os atuais instrumentos de proteção de direitos fundamentais que nos rodeiam, mas destacamos a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, de 1965, o Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados, de 66, os dois pactos, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, seu protocolo facultativo, e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, também ambos de 66, a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, de 79, a Convenção contra a Tortura e outras formas de tratamentos desumanos, cruéis ou degradantes, de 84, a Convenção sobre os Direitos da Criança, de 89, a Convenção sobre a Proteção dos Trabalhadores Migrantes e Membros de Suas Famílias, que é de 1990, mais recentemente o Protocolo Facultativo, a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, de 99, o Protocolo Facultativo sobre a Convenção sobre os Direitos da Criança referente à venda de crianças, à prostituição infantil e à pornografia infantil, do ano 2000. O segundo protocolo facultativo, a Convenção sobre o Direito da Criança relativo ao envolvimento de crianças em conflitos armados, que é do ano 2000, lembrando que envolvimento de crianças em conflitos armados foi a base do primeiro caso levado a julgamento perante o Tribunal Penal Internacional. Esse é o panorama do sistema global. Eu vou poupar vocês aqui de me estender sobre o panorama no plano regional, com outros sem número de instrumentos internacionais. Mas ainda dentro do sistema global, eu gostaria de incluir, pela certeza de que compõe o universo dos direitos fundamentais universalmente reconhecidos, a Convenção da Haia para a proteção de bens culturais em caso de conflito armado, o seu protocolo adicional, que é de 2006, a Convenção para o Patrimônio Mundial Cultural e Natural, que é de 1972, a Convenção sobre a Diversidade Biológica, de 94, a Convenção sobre o Direito das Pessoas Portadoras de Deficiência e seu protocolo adicional de 2007, a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional e os seus dois protocolos adicionais, o protocolo relativo ao combate ao tráfico de imigrantes e o protocolo relativo à prevenção, repressão e punição do tráfico de pessoas, em especial mulheres e crianças, todos do ano 2000. Cito rapidamente, para não me estender, repito, que no plano regional, além, principalmente regional latino-americano, além da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e seu protocolo adicional de 88, relativo aos direitos econômicos, sociais e culturais, vale a pena mencionar a Convenção para Prevenir e Punir a Tortura, a Convenção para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, a Convenção Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores, a Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra pessoas portadoras de deficiência, a Convenção sobre a Diversidade Biológica e a Convenção Interamericana sobre o Desaparecimento Forçado de Pessoas, de 94. Aqui eu trago as palavras do ilustre professor André de Carvalho Ramos, titular de Direito Internacional da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e ilustre procurador da República aqui em São Paulo, que
Segundo quem a estratégia internacional perseguida foi a de ampliar, sem qualquer preocupação com redundâncias, já que vários direitos são mencionados repetidamente nos diversos tratados, a proteção internacional do ser humano. Para André de Carvalho Ramos, cada novo texto relativo à proteção internacional dos direitos humanos aumenta as garantias dos indivíduos. Esse constante evoluir da proteção internacional dos direitos humanos, reconhecidos como fundamentais e universais, culmina, sem dúvida, na Conferência Mundial de Direitos Humanos realizada em Viena em 1993. Pode-se, a partir dessa conferência, afirmar de maneira definitiva o reconhecimento da internacionalização desses direitos e sua justiciabilidade para muito além das fronteiras domésticas dos Estados. Eu gosto muito de me referir, não como argumentos de autoridade, mas como ensinamentos necessários a todos aqueles que se dedicam ao estudo dos direitos humanos, as palavras daqueles que por anos e por décadas têm se dedicado a analisar a questão da evolução, da implementação e da proteção de direitos fundamentais. Então, para mim, seria impossível falar sobre direitos fundamentais sem lembrar o professor Cansado Trindade, que foi juiz e presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, hoje juiz brasileiro da Corte Internacional de Justiça, e que se dedica décadas ao estudo dos direitos humanos. Foi diretor do Instituto Interamericano de Direitos Humanos. Aliás, em 94 tive a minha primeira atividade em São José da Costa Rica, a convite do então diretor do Instituto Interamericano de Direitos Humanos para realizar o curso interdisciplinar em Direitos Humanos organizado pelo professor Cansado Trindade. Cansado Trindade busca explicar esse constante processo de internacionalização dos direitos humanos em particular, sobre as bases da insuficiência das fontes formais do direito internacional e a lenta adoção das chamadas fontes materiais, das quais a força motriz seria, sem dúvida, o conceito de consciência humana. Em outras palavras, e de forma muito simples, como sempre, Cansado Trindade afirma o fortalecimento do chamado ius cogens, o direito das gentes, que põe como fonte material do direito internacional a consciência universal, os princípios da consciência legal da humanidade, ou ainda a consciência legal das nações, a consciência internacional, essas expressões comumente utilizadas para justificar essa fonte do direito das gentes moderno. Assim, o denominador comum daquilo que todas as nações entendem como irredutível e irrenunciável, o respeito e a proteção aos direitos da pessoa humana. Não é sem razão, portanto, que Cansado Trindade menciona uma série de documentos e convenções internacionais que se referem a essa fonte material como base dos direitos nele previstos. E ele cita como exemplo que os princípios de humanidade e os anseios da consciência pública, vejam bem as expressões, princípios de humanidade e anseios da consciência pública, são expressamente invocados no preâmbulo do protocolo adicional às convenções de Genebra. São mencionados na Convenção de 1972 sobre a proibição de armas biológicas e sua destruição. E aqui afirmando que a proibição de tais armas vem em benefício da humanidade. Vejam bem a figura da humanidade como parte com interesse legítimo do direito internacional. Consta também essa expressão no preâmbulo da Convenção de 1980, sobre a proibição ou restrição de uso de determinadas armas convencionais. E lembra ainda o autor,
que no preâmbulo do Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional, no seu segundo considerando, a expressa referência à consciência da humanidade. Consagra-se assim, como fonte material do direito internacional, a essência da conhecida cláusula Martens, aquela que aparece pela primeira vez no preâmbulo da Convenção de Haia de 1899, a convenção que regula as leis e os costumes de guerra, segundo a qual, e aqui eu transcrevo este preâmbulo da Convenção de Haia de 1899, até que se tenha um código completo que regule as leis de guerra, as partes contratantes entendem correto declarar que, em casos não incluídos nos regulamentos por elas adotados, a população e as partes beligerantes continuam sob a proteção e o império dos princípios de direito internacional, os quais resultam dos usos estabelecidos entre nações civilizadas, das leis da humanidade e das demandas da consciência pública. Vejam bem que desde 1899, ao elaborar documentos de regulação de leis e costumes de guerra, portanto, dos códigos que devem ser utilizados pelas partes beligerantes durante um conflito armado, já se prevê que onde não houver norma expressa, devem as decisões ser baseadas nas leis da humanidade e nas demandas da consciência pública. Portanto, a aplicação da cláusula Martens e do princípio de humanidade já são considerados como normas imperativas do direito internacional geral. O que são normas imperativas? São aquelas normas de aplicação erga omnes, aplicáveis sempre que estiver em jogo a proteção da pessoa humana, em face de quaisquer circunstâncias, ainda que não regulamentadas pelo direito internacional convencional. Esse sucessivo processo de internacionalização dos direitos humanos, de um lado, leva-nos à conclusão lógica sobre a universalidade desses direitos. De outro lado, e em face mesmo de precedentes jurisprudenciais da Corte Internacional de Justiça, que é aquela, como todos sabem, tem a última palavra na interpretação dos tratados e convenções, leva-nos à conclusão de que as normas fundamentais de proteção do direito humanitário, que é o direito de guerra, e da proteção das pessoas contra atos de genocídio, por exemplo, são princípios gerais de direito internacional. São, portanto, normas peremptórias que submetem as nações civilizadas, independentemente da ratificação de convênios ou tratados. Incluem-se nesse rol de normas peremptórias o direito a não ser escravizado, a não ser torturado, a não sofrer qualquer sorte de discriminação, entre outros direitos que integram o quadro de normas dessa natureza. É bom lembrar que a Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, que é de 1969, prevê expressamente em seu artigo 53 que é nulo o tratado que conflita com uma norma imperativa de direito internacional. Para os fins da presente convenção, uma norma imperativa de direito internacional geral é uma norma aceita e reconhecida pela comunidade internacional dos Estados em seu conjunto, como norma da qual nenhuma derrogação é permitida e só pode ser modificada por nova norma de direito internacional geral da mesma natureza. Se nos lembrarmos nesse ponto que a Conferência de Viena de 1993 reuniu mais de 170 estados e que a declaração final da Conferência de Viena foi aprovada à unanimidade
por esses 170 estados, não teremos dificuldade em reafirmar o caráter universalista e, portanto, peremptório das normas de proteção a direitos fundamentais reconhecidos e aprovados por esse consenso na Conferência de Viena. Não temos dúvidas em afirmar o seu caráter de normas de ius cogens, uma vez que contém valores essenciais, voltados ao bem comum, reconhecidos, repito, pela comunidade internacional como um todo. E, portanto, a essas normas aplica-se também o artigo 60, parágrafo 5º, da já citada Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, que prevê impossibilidade de extinção ou de suspensão da execução de tratados sobre proteção da pessoa humana, contidas em tratados de caráter humanitário, especialmente as disposições que proíbem qualquer forma de represália contra pessoas protegidas por tais tratados. Ao lado da constatação da universalidade dos direitos humanos, também entendo que já não tem lugar a discussão sobre indivisibilidade dos direitos fundamentais. Faz muito tempo que a doutrina critica a didática, embora fragmentada e infundada, teoria generacional dos direitos fundamentais. A começar, basta se lembrar que determinados direitos, hoje chamados de coletivos, nasceram antes dos chamados direitos individuais. Por exemplo, os direitos dos trabalhadores reconhecidos pela recém-criada Organização Internacional do Trabalho já em 1919. Igualmente, as Convenções de Genebra, de 1949, e a Convenção sobre Genocídio, de 48, apesar de entrarem em vigor após a Declaração Universal de Direitos do Homem, vieram para regular a proteção de coletividades ou grupos de situações específicas e não diretamente a proteção de direitos individuais. Assim é que, segundo a doutrina mais moderna, os direitos humanos não se substituem ou se sucedem uns aos outros, mas antes eles se expandem, se acumulam, se fortalecem e permitem a interação entre direitos individuais e direitos sociais. O que nós testemunhamos, e aqui eu estou citando as palavras da nossa ilustre professora, mestra Flávia Piovesan, o que nós testemunhamos é o fenômeno não de uma sucessão, mas de uma expansão, cumulação, fortalecimento dos direitos humanos, a revelar a natureza complementar de todos eles. O direito dos direitos humanos afirma a unidade fundamental de concepção, a indivisibilidade e a justiciabilidade de todos os direitos humanos. E não é sem razão que a Declaração de Viena, em seu parágrafo 5º, afirme que todos os direitos humanos são universais, independentes, interdependentes e interrelacionados, à semelhança do que havia sido disposto já em 1948 pela Declaração Universal. A Declaração de Viena ressalta ainda a interdependência entre direitos humanos, a democracia e o desenvolvimento. Portanto, a indivisibilidade e a interdependência de todos os direitos humanos consagrados nas diversas convenções, declarações do pós-guerra, já não pode mais, já não suporta mais discussões doutrinárias, exceto, evidentemente, para a satisfação de trabalhos acadêmicos, e que são importantes, igualmente importantes. Há que se reconhecer que ainda é persistente a discussão sobre alguns dos desafios que são apresentados à efetiva implementação dos direitos humanos. E é nesse âmbito, somente nele, que vem à tona, por vezes, questões que aparentemente opõem universalismo e relativismo cultural. Esse é um dos exemplos. Citado por Flávia Piovesan, o ilustre professor Boaventura de Souza Santos afirma que é necessário superar esse debate, já que na medida em que todas as culturas possuem concepções
concepções distintas de dignidade humana, mas incompletas, há que aumentar a consciência dessas incompletudes. Essas incompletudes que são culturais, são mútuas, como pressuposto de um diálogo intercultural. A construção de uma concepção multicultural dos direitos humanos decorre desse diálogo. E, de qualquer maneira, o diálogo multicultural não permite que nos mantenhamos aquém de um mínimo ético irredutível, ou seja, a defesa de que as diversas culturas respeitem certos princípios básicos de dignidade, de igualdade e de tolerância. E, mais uma vez, aqui eu recorro à aprovação por consenso de 101 estados presentes à Conferência de Viena, da Declaração de Viena, que atesta o progresso desse diálogo multicultural. O digno embaixador Lindgren Alves, que foi o chefe da delegação brasileira desta Conferência de Viena, ele ressalta que a reafirmação da universalidade dos direitos humanos foi uma das conquistas mais difíceis da Conferência de Viena. Muitos países africanos e asiáticos insurgiram-se no processo preparatório contra a própria ideia dos direitos humanos que inspirou o texto de 1948. Algumas delegações chegaram a afirmar na Conferência de Viena que estes direitos correspondiam a uma tentativa de imposição de valores ocidentais sobre o resto do mundo. Em vista de tais posturas, e aqui continuo citando Lindgren, foi um tento extraordinário da Conferência de Viena conseguir superar esse suposto relativismo cultural religioso ao afirmar no artigo 10º da Declaração que a natureza universal de tais direitos não admite dúvidas. Quanto às peculiaridades de cada cultura, são elas tratadas adequadamente no artigo 5º, onde se declara que as particularidades históricas, culturais e religiosas devem ser levadas em consideração, mas os estados, todos eles, têm o dever de promover e proteger todos os direitos humanos, independentemente dos seus respectivos sistemas. Outro desafio que enfrenta a efetiva implementação dos direitos humanos seria o do respeito à diversidade e à luta contra a intolerância. Se os primeiros documentos de reconhecimento de direitos fundamentais se dirigiam à pessoa humana de qualquer categoria, a questão da diversidade veio à tona, pois é certa intolerância contra determinados grupos tidos por vulneráveis tem sido a causa histórica mais comum da violação massiva de direitos fundamentais, mesmo no período de pós-guerra e após a Declaração de Viena. Assim, reconheceu-se que não bastava a proteção abstrata e genérica da pessoa humana, mas, ao contrário, firmou-se o entendimento de que os diferentes devem ser tratados de forma diferente, como único meio de se assegurar a igualdade material entre todos os seres humanos. Como, e aqui eu volto, a professora Flávia Piovesan, determinados sujeitos de direitos ou determinadas violações de direitos exigem uma resposta específica, diferenciada. E entre esses grupos, destaca Flávia Piovesan as mulheres, as crianças, os afrodescendentes, as populações indígenas, as pessoas deficientes, os migrantes. E conclui que, ao lado do direito à igualdade, surge também como direito fundamental o direito do respeito às diferenças. Por fim, e talvez o maior desafio à efetiva implementação dos direitos fundamentais é o da efetivação dos direitos sociais, ou ainda o direito ao desenvolvimento, que só pode ser entendido como o desenvolvimento pleno das nações para que tenham condições de implementar e fazer cumprir os direitos individuais e coletivos.
Aqui trago mais uma vez as palavras do embaixador Lindgren, no sentido de que um dos maiores êxitos da Conferência de Viena foi a obtenção de um consenso universal para o reconhecimento do direito ao desenvolvimento como um direito universal, inalienável e parte integrante dos direitos fundamentais. Está assim no artigo 10º da Declaração de Viena. Embora qualificado como tal desde a Declaração do Direito ao Desenvolvimento, que é de 1986, esse direito ao desenvolvimento não era reconhecido, por exemplo, pelos Estados Unidos, que votaram contra, e outros países ocidentais que se abstiveram na votação sobre a declaração na Assembleia Geral, tendo até recentemente questionado esse conceito. Criteriosa ao reconhecer tal direito, a Declaração de Viena, e aqui sempre lembrando, aprovada por consenso de 171 estados presentes à Conferência de Viena, declara, assinala que a falta de desenvolvimento não pode ser invocada para justificar limitações de outros direitos humanos reconhecidos internacionalmente. O direito ao desenvolvimento importa, sem dúvida, em ações esperadas dos próprios estados, bem como atos de cooperação internacional, a exemplo, medidas que diminuam o peso da dívida externa de países pobres e a luta pelo fim da pobreza extrema. Passa igualmente por exigir-se dos estados a adoção como parâmetro internacional para o exercício de atividades econômicas o chamado Human Rights-Based Approach, ou seja, aquele que ambiciona integrar normas, estándares e princípios do sistema internacional de direitos humanos nos planos, políticas e processos relativos ao desenvolvimento. Também no setor privado deve-se acentuar sempre a sua responsabilidade social, já que é o setor que mais se beneficia do processo de globalização econômica. Assim, e volto mais uma vez às palavras da professora Flávia Piovesan, importa encorajar, sejam as empresas privadas, condicionados empréstimos internacionais aos seus compromissos com os direitos humanos, que sejam adotados por empresas códigos de direitos humanos relativos à atividade de comércio, que sejam impostas sanções comerciais e econômicas a empresas violadoras dos direitos sociais, entre outras medidas. Vale ainda notar que nos últimos anos tem sido frequente a adoção por empresas nacionais e multinacionais de mecanismos de compliance, que antes eram limitados ao cumprimento das regras internas das empresas e do quadro normativo dessas empresas, e agora esses mecanismos de compliance ampliando-se para incorporar determinados padrões éticos de conduta e de responsabilidade social. Assim, eu creio que nós podemos concluir reafirmando a universalidade, a indivisibilidade, a interrelação entre os já reconhecidos direitos fundamentais da pessoa humana. Nós podemos ainda e devemos reconhecer o progresso havido a partir da Declaração Universal, passando pela declaração do Programa de Ação de Viena e até nossos dias, inclusive através da instalação e efetivo funcionamento de determinados mecanismos de controle e mecanismos sancionatórios, tanto no plano universal como no plano regional. Eu creio firmemente que o papel que vem sendo desempenhado pelas organizações não governamentais e por órgãos de imprensa, tanto na verificação das violações como na denúncia e cobrança de responsabilidades, tem sido uma ferramenta fundamental, indispensável para a efetiva implementação dos direitos humanos. E, por fim, e como bem assinalam a Declaração e o Programa de Ação de Viena, esperamos todos uma maior e mais constante coordenação do apoio de agências especializadas relevantes, instituições do Sistema das Nações Unidas, por exemplo,
organizações intergovernamentais relevantes, cujas atividades se relacionem com os direitos humanos entendidos nesta amplitude a que nos referimos, onde se inclui os direitos sociais e o direito ao desenvolvimento, para que desempenhem um papel fundamental na formulação, na promoção e aplicação das normas de direitos humanos nos âmbitos de seus respectivos mandatos e respectivas áreas de competência. Então, com essas palavras, eu gostaria de encerrar, lembrando que nós estamos caminhando pelo sistema regional, pela jurisprudência consolidada nas mais diversas áreas, como a de direitos das mulheres, os direitos das crianças, o direito de asilo, o direito à educação, o direito à proteção ambiental, o direito de proteção, a necessidade de proteção das pessoas deficientes, das pessoas LGBTI, o direito à educação e ao desenvolvimento e a responsabilidade das empresas. O amplo espectro desses direitos analisados e discutidos hoje em dia só reforça o que nós tentamos expressar. Nós vivemos num mundo irreversivelmente globalizado e cujas demandas por meios eficazes de proteção de direitos só faz crescer e exigir aqui também esta razão de congressos como este que hoje se realiza, a necessidade da capacitação cada vez maior de profissionais das mais diversas áreas para garantir a efetivação desses direitos. Com este panorama bastante geral que eu me propus a fazer, eu termino por aqui, espero não ter cansado aqueles e aquelas que me ouvem, e, professora Marina, me coloco à disposição para agora um diálogo que muitas vezes é até bem mais importante do que a exposição, o monólogo desta expositora. Muito obrigada pela atenção e prosseguimos, então, com as nossas discussões. Professora Silvia, muito obrigada. A sua fala foi muito, muito esclarecedora. Eu acho que é um início muito importante para o que o nosso congresso se propõe, que é examinar os estándares, examinar a implementação, e a partir da ideia de universalismo, a gente tem que reafirmar em alguns momentos a universalidade, a indivisibilidade, tudo que a gente pode trabalhar e buscar a proteção dos direitos humanos em diferentes esferas, como a senhora mencionou. Eu, particularmente, poderia passar o dia inteiro lhe fazendo 1 milhão de perguntas, podia monopolizar todas, então eu vou me dar o direito de iniciar. E eu já sei que já tem algumas perguntas e o pessoal está lhe parabenizando, foi de fato excelente. O meu ponto é também vinculado ao Tribunal Penal Internacional. A senhora fala muito do desenvolvimento do direito internacional dos direitos humanos paralelo a outros instrumentos internacionais. E quando a gente examina a história, a jurisprudência do Tribunal Penal Internacional, a gente vê que nos casos Bemba, Katanga, Lubanga, ou mesmo no caso do Mali, há um approach, uma aproximação ao direito internacional dos direitos humanos pelas inúmeras violações havidas no âmbito do direito internacional militar, do direito penal internacional. Gostaria de perguntar para a senhora como a senhora enxerga o uso hoje do Tribunal Penal Internacional também como um lugar de tentativa de proteção dos direitos humanos. A gente tem visto a sociedade civil e a academia brasileira, sobretudo, tentar de tudo, eu diria. Então, eu me pergunto como é que a senhora enxerga o Tribunal Penal Internacional como também um foro que busca a proteção desses direitos? Bom, professora, o Tribunal Penal Internacional, ele não é, vamos dizer, estrito sensu, um tribunal de direitos humanos. Ele é um tribunal que busca apurar a responsabilidade penal individual daqueles que são acusados de cometer os chamados crimes contra a paz. Crimes contra a humanidade, o crime de genocídio, o crime de guerra. Mas ele é resultado da evolução, e que foi uma evolução, vamos dizer, concomitante
das normas de proteção do direito humanitário, que é o direito de guerra, e da evolução das normas do direito internacional dos direitos humanos. Então, o Tribunal Penal Internacional ele não caiu de paraquedas, ele é resultado deste processo histórico de evolução de 3 ramos importantes do direito internacional, que é o direito humanitário, o direito internacional dos direitos humanos e o direito penal internacional, iniciado no período do pós-guerra, com a instituição do Tribunal de Nuremberg. Mas o artigo 21, parágrafo 3º do Estatuto de Roma, ele prevê expressamente que todas as fontes de direito aplicadas pelo Tribunal Penal Internacional têm que ser aplicadas e interpretadas de acordo com os direitos humanos internacionalmente reconhecidos. Então, os juízes do tribunal, a procuradoria do tribunal, eles não têm como escapar desta inter-relação necessária entre normas de direito humanitário, entre as normas de direito penal internacional, do processo penal internacional, direito de refugiados, as convenções internacionais são a base do direito aplicado pelo Tribunal Penal Internacional. Então, ele não se confunde com um tribunal de direitos humanos, porque ele, evidentemente, não julga toda e qualquer violação de direitos fundamentais, mas a base dele, a base das fontes de direito aplicáveis pelo Tribunal Penal Internacional são os direitos humanos internacionalmente reconhecidos. Isso vem expresso no Estatuto de Roma, como eu disse, no seu artigo 21, parágrafo 3º. Agora, é certo que principalmente a sociedade civil, e muito em razão da falta de informação que existe aqui no nosso país, se discute muito pouco sobre o Tribunal Penal Internacional. Mesmo nas universidades, se conhece muito pouco sobre suas competências, a sua jurisdição. Então, consequência lógica que muitas pessoas recorram, muitos grupos recorram ao Tribunal Penal Internacional cada vez que se vem diante de uma violação de direitos humanos, equiparando violação de direitos humanos a crimes contra a humanidade. Por vezes há essa coincidência, mas nem sempre. Então, principalmente violações a direitos individuais, dificilmente ela se equipara a um crime contra a humanidade, uma vez que o crime contra a humanidade exige um contexto de ataque generalizado ou sistemático contra a população civil. Então, se não houver esse ataque generalizado, uma política de um Estado ou de uma organização em promover um ataque generalizado ou sistemático contra a população civil, não há crime contra a humanidade, sim, há um crime comum de violação de direitos fundamentais. Então, eu acho que é uma questão de tempo, é só agora que a nossa comunidade nacional começa a despertar o interesse para o Tribunal Penal Internacional. Então, eu entendo como muito válido, e não é privilégio nosso brasileiro, de que haja uma série de denúncias junto à Procuradoria do Tribunal por fatos que juridicamente não se encaixam no conceito de genocídio ou de crime contra a humanidade. Mas esse é todo um processo, e é um processo que, vamos dizer, vai se aperfeiçoando com o tempo e com o conhecimento. Sim, professora, obrigada. Sem dúvida é um processo que o incentivo, a busca pelo tema talvez auxilie a esclarecer. Com certeza. Vou ajudar com as perguntas, mas a gente tem uma pergunta do professor Marcelo, que ele está dando um bom dia a todos, a senhora, agradecendo a brilhante exposição e dizendo que é o portador da pergunta que está passando pela mente de todos, já que essa semana a Procuradoria do TPI ela aceitou a denúncia contra o presidente Jair Messias Bolsonaro por promover ataques sistemáticos contra os povos indígenas. E gostaria de saber qual a sua posição, as suas considerações a respeito do tema específico dos povos indígenas e dessa ação da promotoria.
Bom, professor Marcelo, agradeço por ser o portador desta preocupação, desse tema de interesse atual. Mas primeiro para explicar que quando se fala em procuradoria aceitar uma denúncia, não é uma denúncia nos mesmos termos que nós conhecemos a expressão denúncia. Trata-se de uma comunicação. Então, quando chega à procuradoria, é como um carimbo de recebimento desta comunicação. Não existe essa figura de receber uma denúncia no sentido que nós conhecemos. Em termos concretos, esta comunicação, denúncia, queixa, como o nome que se dê, ela foi enviada já faz algum tempo pela Comissão Arnes e pelo Coletivo de Direitos Humanos em relação a determinadas políticas que têm causado ou têm o potencial de causar um verdadeiro genocídio entre as populações indígenas, a começar pelas políticas de destruição do ambiente natural em que vivem esses povos originários e que deste ambiente que esses povos originários dependem e que, uma vez que eles se vejam obrigados a deixar esses territórios por eles ocupados tradicionalmente, corre-se o risco de que esta específica comunidade simplesmente desapareça. Também o problema das queimadas, envolvendo o problema da Covid, que, aliás, gerou uma medida cautelar expedida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, obrigando o governo a tomar determinadas medidas sanitárias de proteção a certas comunidades indígenas. Esta denúncia, vamos falar em denúncia entre aspas, ela está entre aquelas que não foram liminarmente descartadas ou rejeitadas pela Procuradoria. Houve diversas denúncias encaminhadas à Procuradoria do Tribunal, foram todas elas rejeitadas liminarmente, porque o primeiro momento na Procuradoria é o de fazer-se um filtro, onde todas aquelas denúncias que sejam consideradas manifestamente incabíveis já são descartadas. Foi ontem, por sinal, publicado o relatório oficial da Procuradoria sobre exames preliminares. Este relatório dá conta de que, de 30 de outubro de 2019 até 1º de novembro deste ano, a Procuradoria recebeu ao todo 813 comunicações, denúncias, queixas. Dessas 813, mais de 600 foram descartadas liminarmente, simplesmente porque não eram temas de competência do tribunal. Algumas outras foram descartadas porque se referiam a situações que já estão sob análise em andamento. Portanto, restaram ainda, na fase de triagem, talvez uma meia centena, vamos dizer, de denúncias que continuam sendo examinadas. E esta, relativa ao possível genocídio das comunidades indígenas, está, portanto, dentre estas que não foram descartadas liminarmente. Se vai continuar na análise para ver se justifica a abertura de um exame preliminar. Então, ainda não está em fase de exame preliminar. Então, não se pode dizer que seja uma denúncia que tenha sido recebida e que vai seguir adiante. Não, ainda não. Isso é importante que se deixe claro para não criar, vamos dizer, expectativas e depois se acusar o tribunal de não ter dado seguimento. Não, está ainda nesta fase inicial de triagem. Mas, com certeza, é um bom sinal o fato de não estar entre aquelas que foram liminarmente descartadas. Quanto ao mérito, eu entendo, sim,
que, em princípio, sem conhecer muitos detalhes, inclusive da própria comunicação feita, que uma série de medidas em várias áreas, na área ambiental, na área da saúde, em outras áreas, como, por exemplo, entregar-se órgãos específicos de proteção das comunidades indígenas nas mãos de missionários religiosos, quer dizer, imposição de modelos culturais que afrontam as culturas tradicionais, podem, em tese, sim, ser considerados atos que levem ao extermínio dessas comunidades e, portanto, em tese, pode configurar genocídio. Se a Procuradoria vai dar seguimento ou não, é uma outra questão. O tribunal não tem condições de analisar todas as violações de direitos fundamentais, tem que fazer escolhas que, por vezes, são difíceis, e o que nós temos visto historicamente é que a Procuradoria tem dado preferência àqueles casos que envolvem as chamadas catástrofes humanitárias decorrentes de conflitos armados. Então, todos os casos, até hoje analisados pelo tribunal, eles tratam de situações em que está envolvida uma certa forma de violência contra a população civil ou contra minorias, em conflitos armados de todas as espécies. Então, vamos dizer, não se sabe se esta forma de eliminação de comunidades através de imposição de determinadas políticas que podem levar ao extermínio, se vai ser, vamos dizer, tomada a decisão pela Procuradoria de iniciar uma investigação. Nós temos que aguardar. Temos que ser prudentes e aguardar. Eu só me refiro, portanto, vamos dizer, aos critérios que têm sido utilizados até o dia de hoje. Obrigada, professora Amanda. Tem algumas outras perguntas, se alguém tiver algum ponto, alguma dúvida para a gente debater. O chat está aberto. A Amanda já recolheu algumas outras. Amanda, com você. Bom dia, professora Silvia. Vocês me escutam? Sim, bom dia, Amanda. Obrigada aí por ser a portadora das perguntas. Queria estender primeiramente os agradecimentos da Marina, agradecer a sua belíssima palestra e aí eu me encaminho aqui para as perguntas. Na linha dessa sua última resposta, uma das perguntas é: a proteção ao direito ao meio ambiente tem trazido à tona algumas discussões sobre a possibilidade de responsabilização de indivíduos pela prática do chamado ecocídio. Como a senhora avalia esse tema? Bom, eu acredito que, perante o direito internacional, a comunidade internacional tem legitimidade, sim, para responsabilizar pessoalmente dirigentes de empresas e de companhias nacionais ou multinacionais por danos extensos e irreversíveis ao meio ambiente, mas o que eu digo é que este não é um crime previsto no Estatuto de Roma. Então, será necessária ou a criação de outras instâncias judiciais internacionais ou regionais, o que, no meu modesto entender, seria muito mais eficiente, muito mais eficaz, mas não são condutas tipificadas como crimes pelo Estatuto de Roma e, portanto, que permitam o exercício da jurisdição pelo Tribunal Penal Internacional. Ainda que nós saibamos que os danos ao meio ambiente causam danos a pessoas. Eu não falaria de um direito ao meio ambiente por si só, a proteção do meio ambiente por si só, mas a proteção do meio ambiente na medida em que o direito ao meio ambiente saudável é um direito fundamental das pessoas. Então, sim, eu acho que pode ser justiciável
mas não perante o Tribunal Penal Internacional. Uma outra pergunta relacionada muito à sua fala é a seguinte: em vista da interdependência dos direitos humanos e a relação entre os direitos humanos e o direito internacional humanitário, como a senhora analisa a decisão do TPI sobre o caso do Mali, que é um dos primeiros casos do Tribunal Internacional a reconhecer o direito cultural? Bom, a proteção aos bens de caráter cultural e religioso, ela já vinha prevista em tratado internacional, mesmo antes do Estatuto de Roma. Então, o ataque a bens culturais ou religiosos era prevista como violação às convenções de Genebra de 49, a Convenção Específica de Proteção aos Bens Culturais, que, se não me engano, é de 72, e vem agora prevista no Estatuto de Roma. Deixa eu ver se eu localizo aqui a Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, isso, de 1972. Então, vamos dizer, os bens de caráter religioso, cultural e natural já são objeto de proteção internacional há muito tempo. Então, o que fez o Estatuto de Roma é prever expressamente que a destruição em situação de conflito armado desse tipo de patrimônio mundial é crime de guerra. Isso reproduzindo o que já estava previsto no próprio direito humanitário. E é exatamente nesse sentido a decisão do caso Al-Mahdi, do Mali. E lembrando ainda que no próprio caso Al-Mahdi foi utilizado também um precedente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, em que reafirma que a destruição de patrimônio cultural, religioso ou natural é reparável às vítimas, gera direito de reparação às vítimas. Portanto, de um lado, o Tribunal Penal Internacional pode analisar sob o ponto de vista da existência de um crime e uma Corte Internacional de Direitos Humanos reconhecendo que é uma violação de direito fundamental. Este diálogo, aliás, que tem despertado muito interesse até de minha parte, este diálogo entre cortes internacionais tem enriquecido demais o panorama de proteção a direitos fundamentais, tanto individuais como coletivos. Agora eu passo para uma pergunta, foi feita no chat da Malu. Primeiro, ela agradece pelos seus compartilhamentos e ela pergunta o seguinte: como a senhora analisa a evolução jurisprudencial da Corte Interamericana de Direitos Humanos, tensionando os liames entre os crimes contra a humanidade e as graves violações de direitos humanos? Ela faz essa pergunta pensando principalmente na sentença Herzog versus Brasil. Bom, o que eu posso dizer é que, até pela vastidão da sua jurisprudência, a Corte Interamericana tem evoluído de uma forma muito mais rápida do que o Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional é um tribunal novo. O primeiro caso do tribunal, que foi o caso Lubanga, iniciou-se em 2006. Portanto, é um tribunal que tem poucos anos de existência, não é? Então, ainda com uma jurisprudência bastante incipiente. Eu entendo que a Corte Interamericana tem deixado um rastro de jurisprudência que é notável. Eu comparo muito com a Corte Europeia de Direitos Humanos, que é uma corte também muito séria, mas lamentavelmente, é uma corte que se dedica a um tipo, digamos, se é que a gente pode dizer, mais sofisticado de violações. É o direito, vamos dizer, de mobilidade de trabalhadores, a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, são direitos fundamentais, não tem a menor dúvida. Mas, lamentavelmente, a nossa Corte Interamericana, ela cuida de casos
que, como diz a pergunta da Malu, muito se assemelham aos crimes contra a humanidade, que são as violações massivas praticadas através de atos de violência contra pessoas e contra comunidades. E é esta razão vamos dizer, o diálogo muito intenso que tem havido entre as decisões do Tribunal Penal Internacional e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ambas as cortes, talvez o Tribunal Penal Internacional em maior medida, mas a Corte Interamericana padece por ser uma corte com base convencional, quer dizer, a necessidade, base voluntarista, os estados têm que aderir e têm que aceitar a jurisprudência do tribunal, elas têm uma limitação bastante grande em termos de sanções pelo descumprimento da implementação de suas decisões. Em alguns momentos mais, em alguns momentos menos. A Corte Interamericana tem fazido valer suas decisões mais vezes do que as vezes em que é desrespeitada, mas isso não quer dizer que muitas de suas decisões não continuem sendo desrespeitadas e, vamos dizer, apesar dos precedentes importantes que estabelece. A mesma coisa no Tribunal Penal Internacional. Basta nós lembrarmos que há mais de 20 mandados de prisão expedidos e que não são cumpridos por falta de cooperação dos Estados. É um tribunal que depende da cooperação dos Estados para que possa levar a cabo os julgamentos. Então, eu vejo, vamos dizer, ambas ainda em fase de evolução, a Corte Interamericana, uma evolução fantástica, embora recentemente nós temos visto alguns casos em que a Corte Interamericana se mostrou mais tímida do que tradicionalmente se mostra. Nós temos que reconhecer isso, portanto, depende muito da composição da Corte Interamericana, mas, de qualquer forma, com uma influência muito grande no Tribunal Penal Internacional, levando e repetindo, como eu sempre faço, que, em muitas situações, as violações massivas de direitos fundamentais são assemelhadas a crimes contra a humanidade, tudo a depender do contexto em que as condutas foram praticadas. Não sei se eu respondi a questão, se não respondi, vamos dizer, estou pronta para fazê-lo outra vez. Acho que respondeu sim, respondeu muito bem. Eu passo agora para a pergunta da Yasmin. Como se pode proteger de uma maneira interrelacionada as violações cometidas contra mulheres em contextos de violência e conflitos armados? Bom, Yasmin, você toca num tema que me é muito caro. Eu tenho, inclusive, publicado um artigo exatamente sobre violência de gênero em conflitos armados. Este é um tema que tem despertado a atenção da comunidade internacional. Foi, creio que em 96, por aí, que a Assembleia Geral das Nações Unidas decidiu, inclusive, criar a função de relator especial para a violência de gênero em conflitos armados. Então, existe, sob a tutela do secretário-geral, um gabinete que cuida especificamente da questão de violência de gênero, em especial contra mulheres e meninas em conflitos armados. Sem dúvida, é um tipo de violência que configura não só crime contra a humanidade, como crime de guerra, está previsto também nos protocolos adicionais às Convenções de Genebra como crimes de guerra, e previsto no Estatuto de Roma como crimes de guerra. Temos um precedente importantíssimo do Tribunal Penal Internacional para Ruanda, o Tribunal ad hoc, em que afirmou que o estupro de mulheres de uma determinada etnia com o fim de engravidá-las e, portanto, incrementar o nascimento de crianças pertencentes a outras etnias
pode configurar também crime de genocídio, embora essa conduta não esteja expressamente prevista, mas é uma decisão, vamos dizer, muito importante do Tribunal de Ruanda, confirmada em grau de apelação. Portanto, nós temos essa relatoria especial das Nações Unidas, que todo ano publica o seu relatório, apresentado pelo secretário-geral à Assembleia Geral das Nações Unidas, sobre situação no mundo inteiro, em vários lugares do mundo, em que ainda a violência contra mulheres e meninas em conflitos armados é utilizado como arma de guerra e como o butim, como prêmio de guerra. Então, é utilização tanto para humilhar o inimigo, para afugentar o inimigo, para forçar o desplaçamento, não a... Oh, meu Deus, agora me falta a palavra. Que grupos e grupos de pessoas, como está acontecendo atualmente em Mianmar, que as pessoas fujam do território e busquem refúgio em outros territórios e utilizar da violência sexual como arma contra esses grupos para fazer limpeza étnica e também como butim, entendendo-se que o vencedor leva tudo, inclusive as mulheres e meninas, para sua satisfação. Muito recentemente apurou-se que diversos grupos, entre eles o Boko Haram, e a Procuradoria acaba de decidir transformar em investigação o exame preliminar que fazia sobre a situação da Nigéria, mas grupos chamados de grupos terroristas, se utilizando do sequestro de mulheres e da prostituição forçada a fim de arrecadar fundos para financiamento desses próprios grupos terroristas. Então, nós vemos com preocupação um problema que, vamos dizer, tem afligido a humanidade desde que o mundo é mundo. Nós podemos nos reportar à época do Império Romano, ao rapto das Sabinas, e a história da humanidade, lamentavelmente, tem nos demonstrado que mulheres e meninas são consideradas propriedade do vencedor. Esta situação se agrava agora com atos de grupos terroristas e, portanto, merece toda a nossa atenção do Tribunal Penal Internacional, das Nações Unidas como um todo. É o que eu posso dizer. Bom, professor, eu passo agora para a nossa penúltima pergunta, do Leandro Scalabrin. Ele fez aqui no chat. O governo da Coreia do Sul e o Japão assinaram um tratado bilateral em 2015 para resolver esse impasse que durava décadas para compensar mulheres sul-coreanas que foram forçadas a servir como escravas sexuais ao exército japonês durante a Segunda Guerra Mundial. Apesar dos novos avanços em relação à questão das indenizações pelos abusos cometidos, inúmeras violações ocorridas na África e em outros lugares durante o período colonial permanecem sem solução. A pergunta dele é: será que conseguiríamos avançar nesse sentido num futuro próximo ou distante? Eu acho que sim. Eu acho que os precedentes eles sempre servem como instrumentos de motivação para que as comunidades busquem reparações por dramas históricos. Eu sei de alguns países africanos que buscam reparação junto aos estados colonizadores. Não tenho notícia ou conhecimento de nenhuma busca de reparação específica pela utilização de mulheres e meninas para propósitos sexuais. A notícia que eu tenho é a reparação histórica, em especial pela exploração das riquezas. Então, nós sabemos, é um fato histórico que não pode ser negado, alguns países europeus enriqueceram às custas da colonização. Eles não têm minas de ouro, nem minas de diamantes, eles não têm petróleo, eles não têm nada daquilo que os fizeram ricos. Então, de algum lugar saíram essas riquezas
e, portanto, há estados africanos pedindo reparações. Eu creio que são casos que deverão, se forem, né, admitidos, deverão ser analisados primeiro por tribunais nacionais, mas podem eventualmente chegar à Corte Internacional de Justiça, que é a que tem jurisdição para julgar conflitos entre estados, e eu espero que isso ocorra. Agora, eu ficaria também muito satisfeita se visse também grupos de mulheres afetadas em situação ou de conflito armado ou de exploração por colonizadores que buscassem reparação, como as mulheres sul-coreanas buscaram. E agora, a última pergunta, que foi a pergunta do Elio. Ele pondera assim: recentemente, o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, Almagro, se manifestou sobre o trabalho da Procuradoria do Tribunal Penal Internacional, instigando a investigar o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, por crimes contra a humanidade. Quais as suas considerações sobre essas intervenções externas no trabalho da Procuradoria? Bom, eu confesso que eu não conheço essa manifestação que teria sido feita pela OEA em relação ao exame preliminar da situação da Venezuela. Então, eu me sentiria assim, um pouco receosa de dar a minha opinião, mas, na verdade, me parece que eu não tenho aqui em mãos o relatório que saiu publicado ontem, não tive ainda oportunidade de ler esse relatório completamente, mas me parece que de exame preliminar a Procuradoria se decidiu pela abertura de uma investigação. Então, portanto, a Procuradoria já passou por todas as etapas de análise de jurisdição, de admissibilidade, de gravidade e de interesse da justiça. Então, não é a Procuradoria do Tribunal, e isso nós sempre temos repetido, inclusive em relação a essas denúncias que saíram do Brasil, a Procuradoria do Tribunal não, existe a expressão em inglês pick and choose, ela não vai lá, escolhe uma e deixa de escolher a outra, ela faz todo esse exame preliminar que por vezes demora anos. A Organização dos Estados Americanos, ela, vamos dizer, é um órgão político, não necessariamente no mau sentido, mas é um órgão político. Então, as análises que faz não são necessariamente jurídicas. A análise da Procuradoria é uma análise jurídica. Então, é possível haver vamos dizer, um entendimento distinto. Mas eu repito, eu não soube, não tenho conhecimento dessa manifestação da OEA, então, Elio, me desculpa se eu não posso te dar uma resposta mais precisa, uma opinião mais precisa sobre isso. Agora, que há críticas toda vez, evidentemente, que a Procuradoria decide abrir uma investigação ou iniciar uma ação penal. Bom, o caso do Sudão, do al-Bashir, houve ameaça de países africanos renunciarem em massa da jurisdição do tribunal, porque onde já se viu processar um presidente em exercício, isso é um absurdo, Então, vamos dizer, o tribunal está acostumado a lidar com esse tipo de crítica. Então, e tem que responder, tem que explicar a questão da jurisdição, da análise jurídica e não política dos casos que são colocados perante si para julgamento, e tem que conviver com as críticas. A Corte Interamericana também tem convivido com críticas, até por ilustres internacionalistas que nós conhecemos e que têm críticas severíssimas, que a Corte Interamericana tem se metido onde não tem que se meter, até em questão de políticas públicas e de construção de represas. Então, vamos dizer, são opiniões que nós temos que ouvir e que elas nos façam entender e buscar respostas, e com isso nós também vamos melhorando os nossos argumentos, não é verdade?
É isso. Obrigada, professora. Obrigada pela sua fala. Eu vou passar a palavra para a Amanda para fazer o agradecimento em nome do núcleo. Bom, professora, antes mesmo de fazer o agradecimento final para a senhora, que eu já adianto que nós estamos extremamente contentes de ter feito esse convite e mais contentes ainda da senhora ter aceito falar conosco, eu queria dar só um panorama rápido do nosso núcleo. Nosso núcleo de estudos avançados em Direito Internacional dos Direitos Humanos, nasceu de uma demanda dentro da LAJUPA, que é a primeira liga jurídica do norte do Brasil, e nós já passamos por várias etapas dentro do núcleo. Nossa primeira etapa foi uma linha em torno do deslocamento forçado de pessoas, que foi extremamente específica. Era a palavra que eu estava procurando, deslocamento forçado de pessoas. O núcleo produziu muito nesse período, e aí a gente passou num segundo momento sobre a orientação do professor Breno Bahia, da UFPA, sobre análise dentro da América Latina dos desafios para a efetivação dos direitos humanos, e aí a gente abordou principalmente uma ideia de controle de convencionalidade, uma questão mais aliando o direito internacional dos direitos humanos com o direito constitucional, e agora nessa terceira fase do nosso núcleo, a gente tentou ampliar junto com a professora Marina e o professor Marcelo, abordando todas as análises da implementação do direito internacional dos direitos humanos, indo desde uma questão mais teórica para uma questão mais prática, com análise de estándares interamericanos e estándares internacionais, para grupos vulneráveis, para pessoas específicas, sempre tentando abordar o debate da forma mais ampla possível. E eu acho que assim o Congresso sempre é uma finalização da nossa análise do núcleo. E acho que a abertura do nosso Congresso com a fala da senhora foi extremamente importante e extremamente foi precisa no nosso objetivo, que é o Congresso e que é o nosso estudo do nosso núcleo. Queria agradecer muito, em nome de todos os que estão aqui, que estão participando nessa manhã e todos que ainda vão participar das nossas programações durante todo o evento. E é isso, muito obrigada. Obrigada, professora. Mais uma vez, sou eu que tenho que agradecer. Para mim foi um prazer, uma satisfação muito grande participar e uma honra, vamos dizer, participar exatamente na abertura do evento. Eu tenho certeza que todo o congresso vai ser muito produtivo. Pelas próprias perguntas, eu já pude ver o alto nível dos participantes deste grupo de estudos e deste congresso em particular, e me coloco também à disposição de vocês para futuras discussões. Vai ser um prazer muito grande. Foi nosso, professora, avisando a todas e todos que a gente agradece a participação de todos e aguarda também a participação de vocês nos próximos falas, nos próximos eventos que nós vamos ter. Muito obrigada e bom dia. Um bom dia a todos. Tchau, tchau. Tchau.